BrisaNet, levando o mundo até você. Odontoarte, planos odontológicos. Unimed Ceará, cuidar bem é cuidar do nosso interior. Luz do Saber, há 25 anos, vivendo e aprendendo. Mateus, junto com você na Arena do Coração. Essa é a Cocalc, uma empresa da gente. Sebrae na sua empresa, ajudando você a melhorar a gestão do seu negócio. Relite Veículos, acelerando o seu sonho. Super pra você, o supermercado da sua família. Vou chamar a nossa repórter, Rainara Nunes, ela vai ambientar um pouquinho o nosso assunto de hoje, o nosso tema, que nós vamos falar sobre violência contra a mulher. Gente, a Rainara vai trazer mais detalhes do que a gente vai discutir agora. Preste atenção nessas informações, nesses números, nesses dados que a Rainara vai destacar para você ver como é alarmante o assunto e como a gente precisa debater sobre isso. Na tela, confira. Metade dos brasileiros conhece uma mulher que já foi agredida pelo parceiro ou ex, mas 94% dos homens dizem nunca ter agredido, diz pesquisa do IPEC. No Brasil, 50% das pessoas conhecem pessoalmente alguma mulher que já sofreu ou sofre algum tipo de agressão por parte do atual ou do antigo companheiro. Porém, apenas 6% dos homens admitem já terem cometido violência doméstica. É isso que aponta uma pesquisa realizada em outubro deste ano pelo IPEC. O nível de confiabilidade é de 95% e a margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Após tomar conhecimento dos casos de violência, a maioria dos brasileiros procura as vítimas para conversar e, no geral, oferece conselhos focados na segurança e no bem-estar das mulheres, como para denunciarem as agressões à polícia, 53%, e terminarem o relacionamento, 48%. Contudo, uma minoria recomenda que as vítimas tomem atitudes visando a manutenção do relacionamento, como para procurarem a igreja, 8%, sendo as mulheres as que mais dão esse tipo de conselho. Mudarem de comportamento para que o parceiro não fique irritado, 7%, e reconsiderarem e fazerem as pazes, 6%, sendo que os homens são os que mais falam isso. Das 800 mulheres entrevistadas pelo IPEC, 36% afirmaram já terem sofrido algum tipo de violência doméstica. Mais da metade das vítimas, 55%, reagiu às agressões colocando um fim no relacionamento. Somente 1 em cada 5 denunciou os parceiros às autoridades policiais e ou contou para um amigo ou familiar. Segundo Jacira Mello, pesquisas já realizadas pelo Instituto reforçam que há uma tendência masculina à negação de práticas de violência doméstica, importunação, assédio e violência sexual. Abre aspas. A conta não fecha. Hoje as mulheres sabem identificar quando estão sofrendo algum tipo de violência de gênero. Muitas mulheres relatam experiências de violência doméstica e violência sexual, mas são raros homens que assumem essas práticas, possivelmente por naturalizarem como um direito. Obrigado, Rainara, pela sua participação. Importantes os dados para a gente comentar mais sobre esse assunto. Doutora, pelo que a Rainara destacou aí, por que a gente vive essa situação ainda, hein, doutora? Por que é tão difícil ser mulher no Brasil? Exatamente, tão difícil ser mulher no Brasil. A gente vê, agora estamos diante da Copa do Mundo, né? Assistindo na TV, um país que é extremamente machista, onde a mulher não pode usar traje de banho, por exemplo, tem várias restrições às mulheres. Mas a gente esquece que o Brasil, que a gente às vezes acha que é tão liberal, que é um país tão tranquilo, as mulheres sofrem tantas violências. E não só a violência física, né, as violências no âmbito doméstico, mas de todas as formas. Violência política, tem várias formas de violência às quais as mulheres são submetidas. Mas é porque essa é uma questão, Elistênio, que não se muda de um dia para o outro e não se muda com leis. Leis não educam. Leis punem, leis estabelecem códigos de convivência mínimos. Né? O que a gente precisa entender é que a questão da mulher, da violência contra a mulher, é uma questão que é estrutural, vem do machismo estrutural que está na nossa sociedade, enraizado desde os primórdios da nossa sociedade. Infelizmente, algumas políticas públicas nos últimos anos deixaram de ser levadas como prioridades que
que deveriam ter sido, né, consideradas prioridades, e isso enfraqueceu a nossa luta. Desde que a Lei Maria da Penha, que é um dos principais instrumentos de combate à violência contra a mulher, surgiu, várias outras políticas públicas teriam que ser agregadas a ela nesse combate à violência. Então, é importante a gente destacar isso, que primeiramente, por que acontece isso ainda hoje, né? Nós em 2022, século 21, ainda acontece essa situação, esse tratamento com a mulher. Porque a gente tem esse machismo enraizado na nossa sociedade. E é preciso que a gente faça um trabalho, além do trabalho jurídico, que seja feito um trabalho com as novas gerações, um trabalho de conscientização, não só dos homens, mas das próprias mulheres também, e que o Estado entre com as políticas públicas necessárias para assegurar a efetivação dos direitos das mulheres. Porque quando você fala de violência contra a mulher, você está falando da negação de direito, negação de direito à vida, negação de direito à dignidade, de negação de direitos humanos, né? Então, é uma situação que é muito mais séria do que a gente imagina. Quando uma mulher vem passar por uma violência física, geralmente ela já passou por outras violências, é uma crescente. Vários outros direitos foram negados, a dignidade, a liberdade. Então, assim, a gente tem que tratar da violência da mulher sob o ponto de vista de uma perspectiva mais ampla, de uma série de direitos que estão envolvidos e que não estão sendo devidamente assegurados na nossa sociedade. Infelizmente é isso. Doutora, quando a gente utiliza essa palavra violência, geralmente a gente utiliza muito esse aspecto físico, do bater, né? Algo que é violento, de machucar. Mas existem diversas formas de violência e que, infelizmente, elas são tão fácil de identificação, mas que às vezes a gente passa assim, como coisa natural quando não é. Existe, por exemplo, a violência financeira, a violência psicológica, né? Aquela que sobressai assim, a questão moral, enfim, tudo isso também é tipo de violência. Como é que se identifica? Como é que uma mulher consegue identificar esse tipo de violência que sofre? Infelizmente, a violência mais fácil de ser detectada é a violência física, né? Ela é a mais fácil, inclusive pela própria vítima, porque esses outros tipos de violência, às vezes, não são percebidos nem pela própria vítima. Às vezes, a pessoa está tão absorvida num relacionamento abusivo que ela não percebe que está sofrendo uma violência psicológica, por exemplo. Né? Os xingamentos, depreciativos contra a mulher, por exemplo, são formas de violência psicológica. A violência patrimonial, por exemplo, é muito comum também, né? Do homem, por exemplo, o homem não permitir que a mulher compre um determinado bem, não gaste, não possa usufruir do seu próprio dinheiro. Né? Você tem que poupar, você compra sapato demais, você está gastando demais. Isso aí é uma forma de violência. Como também se apoderar do patrimônio dessa mulher, não dá liberdade dela dispor desse patrimônio que é dela, desse dinheiro, desse recurso que é dela. Infelizmente, algumas mulheres, durante a ocorrência desses tipos de violência, elas não percebem que estão sendo vítimas de violência. Para algumas mulheres nem é violência. Então, por isso que eu falo a questão da importância da conscientização, passar principalmente pelas mulheres, para que elas consigam detectar e se enxergar numa situação de violência. Esse é um trabalho de toda a sociedade. A própria Lei Maria da Penha fala que função, a sociedade, o Estado, todo mundo tem que zelar pelo direito das mulheres, né? Então, assim, é muito comum as pessoas estarem em relacionamentos abusivos, né, e não perceberem. Então, às vezes, quem percebe é alguém que está de fora. É um parente, é uma amiga, é alguém que percebe, olha, esse comportamento do fulano com a fulana, ou da fulana com a fulana, do fulano com o fulano, não está correto. Né? A pessoa geralmente tem medo, é muito submissa, é proibida de fazer algumas atividades, de fazer algumas coisas, ela tem de alguma forma a sua liberdade reduzida, é anulada, às vezes não tem nem direito de expor uma opinião. São indícios de que está havendo violência contra a mulher. Então, geralmente, quem está próximo, às vezes, detecta primeiro do que a própria vítima, porque, às vezes, a própria vítima tem uma série de situações que levam a vítima a não perceber que está sofrendo uma violência. Muitas vezes, ela está tão envolvida emocionalmente, né, com o agressor, que ela não percebe. Às vezes, ela acha que um ciúme excessivo, que a pessoa acaba sendo violenta, por exemplo, com palavras, por conta de um ciúme, ela acha que isso é uma prova de amor, quando na realidade é uma violência, né? Então, é importante que as pessoas tenham conhecimento das espécies, dos tipos de violência que as mulheres estão submetidas, para que, detectando isso, possam alertar a vítima e até as autoridades, os familiares, porque a gente vê, até nessa pesquisa,
que foi feita, que muitas mulheres, acho que de cada 5, só uma procuram, por exemplo, a polícia, os órgãos competentes, para denunciar que estão sofrendo algum tipo de violência. E muitas vezes, antes de procurar, as mulheres procuram uma amiga, procuram um padre, um pastor, alguém que dê um suporte espiritual. E muitas vezes elas são desmotivadas a procurarem a polícia, porque acham que esses problemas têm que ser resolvidos em casa. Deixa isso pra lá. Né? Vamos salvar seu casamento, seu relacionamento, dê uma segunda chance. E é importante... Pois vem tu, bora mais ele, pra ver. Isso. E é importante, assim, que quando chega, por exemplo, no momento da agressão física, já está lá na agressão física, é porque geralmente se passou por várias outras situações.